E aí, galerinha? Tudo certo com vocês? Comigo tudo certo, ó, visual novo, cabelinho cortado aí, tudo preparado para fazer uma aula sobre ambiente confinado. Eu aqui confinado no meu estúdio, você aí debruçado sobre esse celularzinho aí, ou tá vendo no computador, no notebook em casa. Mas de qualquer jeito, vamos entrar nesse ambiente confinado com toda segurança. Vem para a aula que vai ser muito legal. A começar por esse efeito aí que eu consegui. É um efeito aí que parece que está entrando dentro de uma caverna, alguma coisa aí. Tudo a ver com o ambiente confinado. Espero que você esteja gostando aí desse efeito, porque a gente vai falar agora sobre trabalhos em ambiente confinado, trabalho com eletricidade dentro de ambientes confinados. Professor, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em algumas ocasiões eu preciso entrar dentro de ambientes que normalmente não são é, ocupados dentro da empresa. São silos, são labirintos fechados. E aí a gente vai ver uma cena aí de alguém sendo retirado de um ambiente confinado. Eu peguei isso aí dessa empresa que dá para ver aqui, deixa eu pegar meu apontador laser. Aqui, ó, essa empresa que está aqui, que eu peguei essa foto, dá para ilustrar muito bem, ela ilustra muito bem, sendo resgatado uma pessoa, veja, tá um ambiente confinado, pequeno, molhado, estão tendo que engatinhar dentro desse ambiente e eles estão usando ó, máscaras de oxigênio, deve ser de cilindro que está atrás deles ou de ar mandado. E veja, ó, tem um cabo aqui para auxiliar a saída deles, tem uma pessoa sendo puxada aqui, tem uma maca aqui puxando uma pessoa, e essa pessoa aqui que está puxando é o que a gente chama de vigia. Então tem uma pessoa para te socorrer caso você entre dentro do ambiente confinado e não consiga sair. Existe um cuidador desse ambiente. Então sempre se trabalha em duas pessoas. Aqui tem uma terceira pessoa que provavelmente é um ajudante, mas veja a roupa deles, o material deles é totalmente diferente. Além de todo esse material, para nós eletricistas ainda temos que ter todo o nosso material da área de elétrica. E veja, é um ambiente que é complicado. Até aqui, ó, tem uma tubulação aqui saindo no meio da passagem. Então é muito difícil, o ambiente confinado é claustrofóbico. Mas a gente vai falar sobre o que fazer, como se prevenir para trabalhar com segurança e com um certo conforto aqui dentro. Vai colocar uma cadeira lá dentro, uma poltrona, não. O conforto no sentido de respirar, no sentido de conseguir trabalhar. Ambiente confinado é qualquer área não projetada para ocupação contínua e a qual tem meios limitados de entrada, saída, ventilação. A ventilação existente é normalmente insuficiente, e é necessário remover os contaminantes perigosos ou contaminantes que possam causar alguma deficiência e fazer é, os meios para que você possa trabalhar aí. Podemos citar como exemplo de ambientes confinados dutos de ventilação, tanques, em geral, aí, tanques, rede de esgoto de água, tonéis, containers, cisternas, minas, vasos, colunas, silos, que é bem comum, diques, poços de inspeção, caixas subterrâneas. Então existem essas caixas subterrâneas de interligação. Algumas empresas possuem alta tensão passando por subterrâneo. Então existem lugares que algumas vezes a gente tem que substituir uma certa determinada fiação que desgastou a isolação. Então existem caixas subterrâneas onde que algumas vezes a gente
tem que entrar. E, claro, silos, tanques, algumas vezes o eletricista, mas mais são essas caixas subterrâneas aí para trabalhos com eletricidade. Muito bem, esses ambientes podem possuir uma ou mais das seguintes características. Então isso aí pode acontecer de ter potencial risco na atmosfera explosiva. Esse é o caso das refinarias ou indústrias químicas. Deficiência de 2, né, menos de 0,19% ou excesso, mais de 23% de O2. Deficiência de oxigênio. Então aí, ó, deficiência de oxigênio. Configuração interna tal que possa provocar asfixia, claustrofobia e que dificultem a saída rápida. Por isso que a gente viu ali na foto ele usando um ar mandado, ou seja, por cilindro, ou seja, por um dispositivo externo que manda ar. Esse dispositivo é como se fosse um compressor, mas ele tem o ar filtrado, não passa óleo ali nele. É um ar respirável, um ar que pode ser respirável. Agentes contaminantes tóxicos e inflamáveis. Pode ser pó, poeira, as minas têm muita poeira, né? Então aí, riscos adicionais. Vamos ver, ó, essa foto eu peguei dessa empresa aqui, ó. Essa empresa aqui. E ele está mostrando aqui, isso aqui, eu já trabalhei em empresas de indústrias químicas, onde tem uma janela de inspeção, a gente chama isso aqui de janela de inspeção, que ela é flangeada ali, está toda parafusada e isolada aqui, né? Então, vedada, e ela serve justamente, quando você vê uma flange aí com tampa, você vai perceber que é a tal da janela de inspeção. É para eu entrar. Parece que não entra uma pessoa aqui, mas entra. Então é colocado aqui, você veja, tem uma espécie de uma girafa aqui que foi promovida com uma espécie de um balancinho aqui, ou de um cabo, para que ele tenha como ser içado de volta, caso aconteça algum problema. Veja, é sério, tem um içador justamente porque é muito difícil de retirar a pessoa lá de dentro. E olhe que o cinto dele de segurança aqui tem o anel aqui, o olhar pelas costas, para que possa ser içada essa pessoa e trazida de volta. Então não é fácil trabalhar em ambiente confinado. Só para a gente ter uma ideia aí do que acontece normalmente. Tanques abertos podem ser considerados como ambientes confinados, pois a ventilação natural inexiste. O potencial de acúmulo de fontes geradoras ou de escape de gás torna a atmosfera perigosa. Para reconhecer um ambiente confinado, é preciso conhecer o potencial de risco do ambiente, processos, produtos e etc. Muitas vezes o tanque é de combustível, então ele tem que ser limpado primeiro, tirado os gases, ou se não, pelo menos tirado todo o líquido combustível para que possa trabalhar. Porém, o mais sério risco que se concentra na atmosfera se concentra na atmosfera do ambiente. Então, o risco maior é os gases que podem ficar lá. Todos os ambientes confinados devem ser adequadamente sinalizados, identificados e isolados para evitar que pessoas não autorizadas adentrem nesses locais. Muito bem. Antes do empregado entrar em um ambiente confinado, a atmosfera interna deverá ser testada por pessoa autorizada, né, treinada e autorizada com instrumento de leitura calibrado e testado antes, né, da verificação. E verificado se está verificando se está tudo correto dentro desse ambiente. Concentração de oxigênio, gases e vapores inflamáveis e contaminantes do ar potencialmente tóxicos. Então existem alguns contaminantes que são tóxicos. Vamos lá. Riscos adicionais ainda. Aqui mostrando mais uma figura que é da mesma empresa aqui, ó, dessa empresa aqui que a gente está mostrando. Então ele foi cercado aqui, foi feita uma cerquinha para que ninguém entre. Ele tem uma espécie de um içador, daí daqui
com um suporte para içar a pessoa, e aqui ó, dá para ver aqui um insuflador de ar para dentro desse ambiente. É pegado o ar aqui de fora, ele não está levando nenhum respirador, nenhuma máscara de respiração, mas ele está levando aqui ó, para dentro um insuflador de ar atmosférico. Aqui, os procedimentos gerais. Vamos falar um pouquinho aí para o que abrange tudo aí. Todo e qualquer trabalho em ambiente confinado terá no mínimo 2 pessoas, sendo uma delas denominada vigia, que vai ficar para fora. Desenvolver e implementar procedimentos para os serviços de emergência especializados e primeiros socorros para o resgate dos empregados em ambientes confinados. Lembra na figura que a gente viu que ele estava sendo içado por um cabo de aço? Esse cabo de aço tem que aguentar trazer esse rapaz que foi para dentro lá, esse profissional. Então, isso tudo já é projetado, já existem materiais já com CA, né, certinho para fazer isso. Desenvolver e implementar um procedimento para preparação, emissão e cancelamento de permissões de acesso. Então tem que ter uma permissão de trabalho, uma permissão de acesso, e essa permissão de acesso tem validade, tem pessoa responsável, tem análise de risco, então tem que ter uma documentação. Desenvolver e implementar procedimentos de cooperação e de acesso que garantam a segurança de todos os trabalhadores, independente de haver diversos grupos de empregados no local. Algumas vezes nesses ambientes confinados, aí, túneis, locais onde estão sendo vários trabalhadores, então tem que ter um procedimento de coordenação para quando for necessário de repente evacuar esse local, todo mundo sair junto e em segurança. Interromper, faltou aqui. Interromper as operações de entrada sempre que surgir um novo risco de comprometimento da saúde e segurança, claro, né? Se houver um risco, todo mundo sai ali e ninguém mais entra. Circunstâncias que requerem a revisão da permissão de entrada em espaços confinados, porém, né, são circunstâncias, não pode, a gente não deve limitar isso, mas são circunstâncias. Qualquer entrada não autorizada no ambiente confinado. Então, se alguém entrar, alguém não permitido, não autorizado, cancela aquela permissão lá. Detecção de um risco no ambiente confinado não coberto pela permissão. Permissão cancelada. Detecção de uma condição proibida pela permissão. Por exemplo, fumar dentro do ambiente confinado, nem pensar. Ocorrência de um dano ou acidente durante a entrada. Também, se aconteceu alguma coisa errada, vai ter que se analisar o que aconteceu, fazer uma nova análise de risco para que seja implementado um sistema de segurança melhor. Mudança no uso ou na configuração do ambiente confinado. Resolver estocar material lá dentro do ambiente confinado. Então não tem nada a ver. Queixa dos trabalhadores sobre a segurança e a saúde do trabalho. Então, há que se ouvir sempre o que os profissionais que estão trabalhando lá dentro estão sentindo ou a dificuldade que está ocorrendo. Programa de entrada em espaço confinado. Veja, não é fácil. Ó. Ele entrou com uma escada, mesmo assim está levando energia elétrica, aqui tem mais um cabo. Então esse aqui é o clássico, aquele que a gente viu com o cabo de içamento e tal, mas esse aqui é o lugar clássico aí que a gente trabalha, o que é mais encontrado. Pus uma escada, desci e levei uma extensão. Programa de entrada em espaço confinado. Então existe uma documentação, existe um método aí. Manter os procedimentos de acesso. Então, tem um procedimento feito de como acessar aquele ambiente, como abrir, como verificar os gases tóxicos, como verificar a quantidade de oxigênio. Isso tudo aí já está levantado e tem que seguir esse procedimento. E implantar as medidas necessárias para prevenir entradas não autorizadas. Cercar o ambiente, o vigia tem que estar cuidando dessa entrada, mas cuidando mais de quem está dentro, identificar e avaliar os riscos dos espaços confinados antes da entrada dos empregados. Agora eu deixei em letra maiúscula aqui. Providenciar treinamento periódico
aos empregados envolvidos em ambientes confinados quanto aos riscos a que estão expostos, medidas de controle e procedimentos seguros de trabalho. Normalmente é a NR 33 que é feita, que é o treinamento, a norma regulamentadora 33, o treinamento para trabalho em ambiente confinado. Documentar os procedimentos de acesso em locais confinados para supervisores, vigias e empregados autorizados com os respectivos nomes e assinaturas. Então, é um espaço confinado e tem que ser restrito a entrada a pessoas que têm experiência ou treinamento e estão envolvidas naquele trabalho. Programa de entrada em espaços confinados ainda, né? Manter um plano de emergência ao qual será conhecido dos empregados, incluindo equipamentos em perfeitas condições de uso. Claro, todo mundo tem que conhecer, é como se fosse um passinho de dança. O que a gente vai fazer para entrar, o que a gente vai fazer lá dentro, o que vai acontecer se der ruim, como é que nós vamos proceder quando der ruim, quando der alguma situação fora da normalidade, todo mundo vai sair, quem vai sair primeiro, como é que a gente vai fazer. Providenciar exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, no caso o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Então todo mundo que vai entrar lá tem que estar com a saúde em perfeitas condições. Manter o espaço confinado, devidamente sinalizado e isolado, providenciando barreiras para proteger os terceiros para que não entrem na instalação. Não entrem, digamos assim, de maneira por vontade própria ou às vezes até involuntariamente, porque muitas vezes a janela ou a entrada para esse ambiente é no chão. Então você destampa e alguma pessoa desavidadamente pode passar com um carro ou passar andando e cair para dentro dessa entrada aí no ambiente confinado. Proceder às manobras de travas e bloqueios quando houver necessidade. Sim, o travamento dos disjuntores, aí é NR10, né? Desligou, travou, verificou a ausência de tensão, tudo aquilo que a gente já fez, né? Já viu nas aulas passadas lá, fazer conforme NR10. Então, proceder às manobras e travas e bloqueios quando houver necessidade, para trabalhar sem eletricidade, porque normalmente esses ambientes são molhados, são úmidos pelo menos. Ainda continuando com esse programa de entrada em espaço confinado. Efetuar teste de resposta do equipamento de detecção de gases. Então, pode ter gases tóxicos dentro desse ambiente e é necessário fazer um teste antes. Existem uns testes aí, existem uns padrões aí para fazer o teste de alguns gases. Então passa pelo padrão primeiro para depois ir lá cheirar lá dentro para ver se tem, porque às vezes o equipamento não está funcionando. Realizar a avaliação da atmosfera para detectar gases ou vapores inflamáveis. Gases ou vapores tóxicos e concentração de oxigênio, porque muitas vezes vou acabar não podendo levar uma ferramenta elétrica, vou ter que levar uma ferramenta pneumática para trabalhar, porque pode acontecer faísca e explodir. Então não pode ter gases ou vapores inflamáveis aí. Avaliar a atmosfera quanto à presença de poeiras quando esse risco é reconhecido. Então aí, nessa semana ainda acabei trabalhando numa atmosfera com muita poeira. Era uma obra, eles estavam fazendo um lixamento do piso e eu acabei me intoxicando. Acabei me intoxicando com poeira e foi ruim. Não foi grande coisa, mesmo usando máscara, ainda acabou indo um pouquinho no meu olho, um pouquinho no meu... Então há necessidade de fazer esse reconhecimento e como era coisa pouca, tudo bem, mas tem que se verificar. Purgar, inertizar, lavar ou ventilar o espaço confinado para eliminar ou controlar os riscos atmosféricos. Não é a primeira história, nem a segunda, nem a terceira, de pessoas que foram trabalhar em ambiente confinado e não estava lavado e era de líquido inflamável e ele explodiu. Então não é a primeira história e nem vai ser a última. Mas cabe a nós cuidarmos para que nós possamos trabalhar em segurança. Avaliar os riscos físicos, químicos, biológicos ou mecânicos. Também, né? Se tem alguma coisa que possa cair, o que
tampa que possa tampar ou impedir a saída, alguma tubulação que esteja bem no meio. Então, há que se avaliar todos os riscos antes de entrar dentro de um ambiente confinado. E é isso aí, queria mostrar para vocês aí essa vista dessa praia, desse sol maravilhoso. Por quê, professor? É para fazer você ficar com vontade de fazer segurança e no final de semana ou nas suas férias poder curtir com saúde, com tranquilidade, porque quando a gente trabalha com segurança, a gente aproveita dos benefícios que a nossa profissão traz. É isso aí, até a próxima aula, até o próximo tópico. Grande abraço!